A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira o PL da dosimetria, projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O substitutivo, apresentado pelo deputado federal Paulinho da Força, foi aprovado por 291 votos a 148 e será enviada ao Senado. O texto busca acabar com a soma das penas para os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de depor o governo legitimamente constituído. Agora, o texto segue para o Senado. Na Casa Revisora, o caso será relatado por Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Apesar da aprovação da proposta, a base bolsonarista afirma que a luta por anistia ainda não acabou. Vamos ouvir o deputado federal Nicolas Ferreira. Desde o começo, nós lutamos pela anistia ampla, geral e restrita, assim como o presidente Bolsonaro pediu. Afinal de contas, as pessoas não deveriam estar na cadeia. Mas a gente sabe que a política existe o ideal e existe também o possível. Hoje eu recebi informação de que o Bolsonaro deu ok, ele deu o aval, ele pediu para que nós votássemos um projeto que reduzisse as penas. Primeiro ponto, isso é uma atitude muito nobre do Bolsonaro, porque afinal de contas ele poderia simplesmente dizer não estou dentro do bolo, né, de libertar, então eu vou pedir para vocês votarem contra. Mas não, mesmo preso, mesmo sobre, enfim, uma prisão injusta, desproporcional, 27 anos por um golpe, enquanto, né, pessoas aí cometem escândalos, inclusive agora, né, bilionários, saem em uma semana da cadeia, decidiu fazer com que essas famílias, né, esses reféns fossem libertos. E aí aqui há um ponto importantíssimo que eu preciso que você entenda. Essas pessoas, né, que suponhamos sejam 100 reféns, se você fala, vamos tirar 50 desses reféns, já é um passo. Então a gente está dando um passo para poder a gente tirar essas pessoas e colocá-las na casa delas. Então hoje nós conversamos com o Paulinho, batemos o texto, tinha uma coisa lá, que inclusive a deputada Bia Kicis, de uma forma muito inteligente e importante, pediu para fazer essa modificação, mas ele nos garantiu que pessoas com 17 anos abaixo de condenação serão libertas, estarão em casa. Então, o que eu quero dizer com isso? De que nós estivemos juntos na CPMI do dia 8 durante 6 meses, inclusive eu estava lá em todas as sessões, todas as manifestações que nós chamamos. A gente fez, enfim, documentários com 10 episódios a respeito de casos absurdos que estavam acontecendo no dia 8. Nós fomos até na Papuda, eu visitei pessoalmente, inclusive quando o Clezão ainda estava vivo lá, Papuda. Vi face a face tanto na colmeia as mulheres quanto também os homens na Papuda. A gente ocupou aqui a mesa, né, de forma pacífica para poder pressionar. Aprovamos a urgência, né, do PL da anistia e hoje nós chegamos aqui em um momento que eu preciso que você entenda algo, de que nós estamos em uma posição completamente de desvantagem. Nós não temos o Alexandre de Moraes ao nosso lado, não temos a Suprema Corte, nós não temos o presidente da República, pelo contrário, nosso líder está preso, nós não temos a mídia ao nosso favor para lutar pela anistia, não temos os artistas, né, digamos assim, em sua maioria, que faz aqueles videozinhos, né, de cara de preto e branco, com a cara de dó, com um fundinho musical. Nós não temos o presidente da Câmara e nem o presidente do Senado. Então nós estamos numa posição de desvantagem. Mas, Nicolas, não era o Congresso mais conservador de todos os tempos? De fato. Anteriormente, se tinham aqui 10 ou 5 conservadores de fato, era muito. Hoje nós somos talvez 70, 80, mas está longe de ser o número ideal, confesso. E é por isso que vocês precisam entender que não é que nós estamos fazendo o mínimo, nós estamos fazendo o máximo com os recursos que nós temos. Quem também falou foi o deputado federal Marcel Van Hatten. Pessoal, 291 votos a favor de um projeto que não é de anistia, eu falei há pouco, mas é de uma redução de penas para pessoas que foram condenadas sem terem cometido crime, eu sei, pessoas que sofreram grandes injustiças, eu sei, mas o que foi possível nesse dia foi reduzir pena, e eu disse na tribuna, vou postar meu vídeo daqui a pouco, nós vamos continuar batalhando pela anistia. O deputado Luiz Lima está aqui com uma vitória que obviamente alivia muita gente, mas não deixa a gente exatamente feliz, né, Luiz? Marcel, o seu discurso foi, perfeito. Se a gente vai ter com esse resultado famílias comemorando
a liberdade dos seus entes queridos, pessoas aí, motoristas de Uber, pessoas que moravam na rua, que foram condenadas, pessoas simples que estavam na Praça dos Três Poderes. Não é o justo, Marcel, longe de ser o ideal, mas foram aqui, infelizmente, decisões tomadas por essa casa e que se a gente não aprova isso, a gente não teria essas pessoas livres. Mas a gente segue firme e forte aqui, orgulho de estar no seu time, Marcel. E é importante lembrar que eu estive com o Bolsonaro poucos dias antes da prisão e com ele eu disse que se viesse ser votado uma dosimetria, eu ia lutar até o fim junto com a bancada pela anistia. Mas se fosse votada a redução de pena, eu jamais teria coragem de votar contra reduzir por menos que fosse, por pequena que fosse a redução de pena de pessoas que não deveriam ter pena nenhuma. E ele concordou comigo. E é muito importante a gente dizer isso, que a gente continua a batalha pela anistia ampla, geral e restrita. Marcel, finalizando, hoje os principais líderes da esquerda foram pessoas que cometeram crimes lá nos anos 60 e foram anistiados. Franklin Martins, que se torna comentarista da Globo, Fernando Gabeira, sequestraram, assaltaram, José Dirceu, todos esses três ficaram 1 ano presos. O Lula ficou 1 ano e 7 meses condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, o que foi feito aqui é que eles não querem e não descem na goela deles porque eles não conseguem equiparar e serem justos. Parabéns, Marcel. Tamo junto. Valeu, Luiz. Valeu. Peraí, termina não. 2h30 da manhã. Termina não. O Novo foi o único partido que votou 100% pela urgência do PL da anistia. Exatamente. Tamo junto. Valeu, pessoal. O governo Lula naturalmente não gostou. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, classificou a aprovação da proposta da dosimetria como o dia da infâmia. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, subo essa tribuna tomado pela mais profunda indignação. Esse dia vai entrar para a história como o dia da infâmia, como um dia de ataque ao Estado Democrático de Direito. Eu pego as palavras de Émile Zola, no caso Dreyfus, quando dizia que o processo é uma fraude, para dizer, senhor presidente, eu acuso Vossa Excelência pelo que aconteceu aqui no dia de hoje. Não adianta Vossa Excelência falar de garantir rito, ordem e respeito. Vossa Excelência teve a oportunidade, aquela ocupação na mesa de 5 e 6 de agosto. O que Vossa Excelência fez? Nada. Eu acuso Vossa Excelência de envolver o Glauber com uma fraude processual, porque Vossa Excelência está cometendo crime de responsabilidade e prevaricação no caso da Carla Zambelli e no caso do delegado Ramagem. A decisão do Supremo é clara. Condenação, transitado e julgado. À mesa, Vossa Excelência tinha que assumir a responsabilidade. Não tinha que ser votado nem no plenário. Vossa Excelência, eu acuso, enrolou 6 meses esse caso da Carla Zambelli. Eu acuso Vossa Excelência de ajudar a construir uma bancada de deputados foragidos. Eu acuso Vossa Excelência e seus aliados de não caçarem Eduardo Bolsonaro, de absolverem o Eduardo Bolsonaro como a tática para ele não perder as condições de elegibilidade. Eu acuso essa fraude que está acontecendo aqui no dia de hoje. Vossa Excelência, quando assumiu, fez um discurso falando em Ulisses Guimarães. Vossa Excelência falou em referência ao filme Ainda Estou Aqui, ainda estamos aqui. Vossa Excelência devia lembrar que os assassinos do Rubens Paiva não foram presos. Os assassinos de Vladimir Herzog não foram presos nem julgados. O que o senhor está fazendo aqui, eu acuso. O senhor está querendo relaxar a prisão de generais golpistas, de criar uma farsa para interferir no julgamento independente do Supremo Tribunal Federal, que ainda nem acabou, ainda tem um núcleo 2 que está sendo julgado. Sem anistia, Glauber fica.
Wilson Lima, muito boa tarde. Você que está com um convidado aí em Brasília. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você, meu amigo e minha amiga de Um Antagonista, que nos acompanha aqui diariamente. Dia quente, ainda um pouco da ressaca da votação de ontem. Terminou, como você falou aqui no vídeo, meu caro, por volta das 2h30 da manhã. Isso a votação nominal, né? Porque ainda teve votação de destaque, ou seja, então até as 4 da manhã, ou seja, madrugada longa aqui na Câmara dos Deputados. Estou aqui com o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Deputado, a pergunta é a seguinte: a aprovação do PL da dosimetria resolve o problema ou pelo menos ameniza? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui no Antagonista. Olha, o projeto não atende à direita. Nós estávamos lutando pela anistia ampla, geral e restrita. Porém, nós ouvimos quem foi preso injustamente, quem está na cadeia. E essas pessoas passaram para... O presidente Jair Bolsonaro aqui. O próprio Bolsonaro, né, passou a mensagem, né, as pessoas que foram presas, as associações que se formaram dos injustiçados do 8 de janeiro, pessoas que foram presas sem nem ter participado, né, lá do quebra-quebra, por exemplo, pessoas que estavam no acampamento e achavam que iam voltar para casa e foram direto para a cadeia, ferindo todo o devido processo legal. A audiência de custódia foi um verdadeiro horror, inclusive na Vaza Toga mostrou várias falhas nessa audiência de custódia, no devido processo. Então a gente ouviu os injustiçados. E olhando o ambiente do Congresso Nacional, não tinha voto para a ampla, geral e restrita, que era a nossa luta. E ouvindo quem foi mais prejudicado com isso, pessoas, os injustiçados, os presos políticos, disseram que era para votar sim a essa redução de pena. Então nós trabalhamos, votando, a esquerda toda tentaram fazer uma grande oposição aqui, mas até as 4 horas da manhã nós conseguimos vencer e dar um alívio. No meu discurso ontem eu falei que era um copo d'água de justiça nesse momento de deserto de impunidade, né? Porque a população não consegue entender, porque a pipoqueira foi presa, a mulher que escreveu de batom na estátua pegou 17 anos de prazer e o dono do Banco Master está respondendo liberdade. Quem tem dinheiro no Brasil, tem advogado que pega um jatinho e leva ministro para lá e para cá, escritório da esposa de ministro com um contrato de 129 milhões. Essas pessoas zombam da cara da população. Então passo uma mensagem no Brasil hoje que quem tem dinheiro não sofre nenhum tipo de punição. Mas quem tem as pessoas mais pobres, mais humildes, ou pessoas políticas, a oposição, então ou você, para ser preso no Brasil, tem que ser oposição a esse governo, ou pobre, vai para a cadeia. Se não for isso, basta ter dinheiro que está solto. Deputado, vamos agora para os próximos passos, porque o PL da dosimetria vai passar provavelmente pelo Senado, vai ter, semana que vem deve ser votado já em plenário, sem passar pela CCJ, mas como o deputado, o Nicolas Ferreira falou para a gente, falou no vídeo que nós exibimos agora há pouco e o senhor confirmou para a gente, ainda haverá a luta pela anistia. Como é que isso se dará em 2026? Vai ser a apresentação de um outro projeto? Vai voltar a estaca zero? Já se está pensando na estratégia para você ampliar o escopo de abrangência do projeto que foi aprovado na madrugada? Olha, a política pode acontecer de tudo, né? Inclusive nada. Inclusive nada, né? O natural é que não aconteça nada, que hoje nós não temos voto, senão a gente teria que ter votado agora, a anistia ampla, geral e restrita. Hoje nós não temos a maioria, a gente tem ali uma oposição que chega no máximo 130 deputados firmes que votam contra o governo, e nós temos um grande número de deputados de centro que votam de acordo com o seu projeto, né? Então, às vezes tem emendas envolvidas, às vezes tem acordos locais. Então a gente precisa desse voto do centro para vencer, e hoje a gente não tem esse voto. Amanhã isso pode, né, com os acordos das eleições de 26, isso pode mudar completamente. É isso que eu lhe perguntar, só acredita que ano que vem, já diante do cenário de 2026, uma eleição que promete ser polarizada, em que parte do Centrão, estou falando de PSD, republicanos, MDB, vão precisar do palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque independentemente do nome, se vai ser Tarcísio, se vai ser Flávio, você acredita que isso abre um campo, abre um ambiente para que a anistia, para que a dosimetria que foi aprovada hoje vire anistia? Olha,
Acho que até a entrada do Flávio agora como candidato a presidente foi uma entrada muito estratégica, né? Que a gente precisava marcar essa posição. A gente viu os governadores se articulando, o centro se articulando e não chamando mais a direita, o PL, para as conversas. Quando o Bolsonaro chama o Flávio, você é o candidato, de imediato a direita ganha uma referência e senta na mesa para as negociações. Eu tenho esperança, sim, que a gente possa virar esse jogo. A política, como a gente falou, pode acontecer tudo. Essa mudança do centro de não querer ampla, geral e restrita, depende de um bom acordo, isso pode mudar. Mas tem algo que vai acontecer naturalmente. Nós vamos vencer as eleições em 26, nós vamos derrotar o Lula, nós vamos ter a maioria do Senado e da Câmara. E aí a direita está firmando um compromisso com a população, da anistia ampla, geral e restrita. Mas para isso a gente precisa ter a maioria no Congresso. Então a gente vai lutar para as eleições de 26 para ter a maioria do Congresso. A articulação do PL, que hoje tem em torno de 90 deputados, já na janela partidária vamos ter uns 120 deputados para cá. Fora as articulações de novos membros da política surgindo aí, pessoas que têm muita influência vão entrar também, e nós vamos aumentar a nossa bancada, tanto no Senado como na Câmara, e aí eu acredito que em 27 nós vamos ter a anistia, o induto e fazer justiça no nosso país. Capitão Alberto Neto, deputado, muito obrigado pela atenção, pela participação aqui mais uma vez no programa Meio Dia em Brasília. Grande abraço. Um abraço, sempre um prazer estar aqui no Antagonista. Parabéns pelo programa. Obrigado, querido. Eu entrego para você, meu caro Zé Inácio, porque já deu. Eu só vou levantar a bola para o Rodolfo Borges, porque o que acontece? Parece que está muito clara aqui, pela declaração do capitão Alberto Neto, qual vai ser a estratégia da base bolsonarista para esse ano de 26 e para 2027. Ou seja, você aprova nesse momento uma anistia light, né, uma dosimetria, uma redução de pena, já vai ter pessoa beneficiada, mas o foco agora me parece muito ser 2027, porque o plano realmente é esse. Obter maioria no Senado, obter maioria na Câmara, você ter ali uma base de parlamentar um pouco mais substancial, isso provavelmente vai entrar no mote de campanha do ano que vem. Eu apurei com alguns deputados que deve ser isso, esse é um elemento importante para a campanha do ano que vem, e olha, é um cenário que para 2027 me parece ser muito mais alvissareiro para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para quem foi condenado pelos atos de 8 de janeiro. Rodolfo Borges, muito boa tarde. Boa tarde a todos. O Wilson deu essa deixa boa aí, porque o capitão Alberto Neto já tinha falado pra gente, né, Wilson, faz umas 2 semanas, eu acho, 2 ou 3 semanas, ele deu uma entrevista na qual ele também fez o que ele fez agora, dizendo que é importante defender a anistia, eles vão seguir atrás disso, mas naquela entrevista, como nessa, em algum momento ele tocou o pé no chão e foi para a realidade. Então, o que aconteceu ontem no Congresso Nacional foi os bolsonaristas admitirem que não tinham os votos, como o capitão Alberto Neto falou para a gente agora, não temos esses votos para aprovar a anistia. Talvez tenhamos depois da eleição de 2026. E aí eu queria chamar a atenção, tem uma análise minha publicada no portal do Antagonista agora, dizendo isso. O bolsonarismo, os bolsonaristas reconheceram a fraqueza do momento. Então, apesar de o Flávio Bolsonaro colocar a anistia na mesa, ou esse pedido de anistia, junto com a sua pretensão de se candidatar à presidência da República, ele foi falar com os partidos, não deram muita atenção, o mercado está muito desconfiado com ele ainda, se configurou uma situação de fraqueza que a gente já estava apontando aqui faz muito tempo. A gente disse isso essa semana, na segunda-feira, quando o Bolsonaro foi preso, tentou-se pintar uma situação de que agora a anistia passa. Não era a situação de passar. Agora que o Flávio lançou aí, ungido pelo Bolsonaro, a perspectiva de candidatura presidencial, eles tentaram mais uma vez projetar força. Uma força que não existe. E aí, quando o Nicolas Ferreira tenta organizar a questão a partir de uma perspectiva de que nós pegamos o que está na mesa, eu só queria destacar que o PL da dosimetria está na mesa faz meses. E ele só não ia para frente porque os bolsonaristas achavam que estavam em condição de barganhar a anistia. Agora reconheceram que não estão em condição de barganhar a anistia. Estão numa posição de fraqueza. E, ironicamente, quem também está numa posição de fraqueza é o governo Lula. E isso, inclusive, é a nossa enquete no YouTube aqui. A gente está perguntando
que é para quem está assistindo na BMC, lá no canal do Antagonista no YouTube tem a nossa enquete, já estou adiantando aqui, a gente está perguntando quem que perdeu mais, quem saiu perdendo dessa história. É o Bolsonaro que não conseguiu anistia ou é o Lula que levou outra derrota no Congresso Nacional? Porque tem esses dois lados, os dois estão fracos, estão fragilizados. Não quer dizer que eles não possam disputar de alguma forma, no caso Flávio e o Lula, a próxima eleição e até ganhar. Mas a situação dos dois é de muita fragilidade. O governo Lula está apanhando na Câmara sucessivamente. É um projeto atrás do outro. Foi pego de surpresa ontem, não teve tempo de se arrumar. O máximo que pôde fazer é ficar lamentando e apontando o dedo para, de fato, uma situação que é ruim. Essa situação de diminuir pena de condenados via Congresso Nacional não é institucionalmente boa também para o Brasil. É melhor do ponto de vista institucional do que o cancelamento dessas penas pelo Congresso Nacional. E o fato de o STF estar endossando essa redução de penas tem um lado bom para os bolsonaristas, digamos assim, ou para essas pessoas que foram, de fato, alvo de penas muito rígidas do Supremo Tribunal Federal por causa do 8 de janeiro, mas a gente acho que se acostumou com essa perspectiva aí. Na comparação com a anistia parece melhor, mas de qualquer forma é muito ruim. O ideal era que o Supremo Tribunal Federal tivesse julgado essas pessoas sem tanta rigidez, porque de fato os crimes pelos quais eles foram condenados e as penas são muito altas. Ficou uma questão distoante aí que o ministro Luiz Fux foi o único ali no Supremo Tribunal Federal que reconheceu isso publicamente depois de ter participado e de ter dado penas muito, muito gravosas para essas pessoas. Então, assim, é uma gambiarra que está sendo feita. O ideal, para terminar esse primeiro comentário aqui, é de que o próprio STF tivesse tratado dessa questão de uma forma mais responsável, de uma forma mais ponderada, sem tentar passar tanto recado assim. Mas o que temos agora no país é essa situação de uma gambiarra jurídica, da qual o STF está participando também, não só porque deu penas muito altas, mas porque está autorizando aí, os ministros já tinham dado sinalizações de que com anistia eles não iam concordar, mas com dosimetria seria possível lidar. Ricardo Kertzmann, muito boa tarde. Una-se a nós nesse debate sobre a dosimetria da pena. Você que está aí em BH, acha que essa situação vai sair realmente em favor do bolsonarismo, essa visão otimista que eles têm em relação a eleger senadores, deputados e certamente também a intenção de eleger um presidente, você acha que é algo realista, algo que está realmente nas possibilidades de acontecer de forma concreta? Não, não acho não, Inácio. Em primeiro lugar, boa tarde para você, boa tarde para o Rodolfo, Wilson, boa tarde também para os nossos queridos amigos antagonistas. Eu acho que é mais uma bravata bem típica do bolsonarismo, né? E a prova de que é bravata é o que foi costurado, o que foi acordado e o que foi provisoriamente aprovado ontem. Porque se a gente retroagir há alguns meses e ouvir, né, e assistir novamente os discursos dos bolsonaristas, principalmente dos expoentes do bolsonarismo, Nicolas entre eles, todos eles diziam o seguinte: é anistia, não tem acordo, não aceitamos negociação, que dosimetria que nada, ou é anistia ampla, geral e restrita ou não é nada. O próprio Bolsonaro, uma vez em uma entrevista, antes de estar preventivamente preso em sua casa, se manifestou nesse sentido, quando perguntaram se ele apoiaria algum tipo de anistia para aquelas pessoas do 8 de janeiro, mas não para ele, não para os comandantes, vamos dizer assim, da trama golpista. Ele disse que não, tem que ser para todo mundo, é tudo ou nada. O Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não foi para os Estados Unidos dizendo que ou era anistia ampla, geral e restrita, ou a Magnitsky ia comer solta, as sanções, o tarifaço ia comer solto. Foi tudo isso que a gente ouviu esse pessoal, mais uma vez, enganar seus eleitores. Os bolsonaristas extremistas, eles enganam os seus eleitores, porque eles prometem aquilo que nunca vão conseguir entregar e nunca entregaram, a bem da verdade. Cadê as 72 horas para isso, para aquilo? Então ontem é mais uma prova, é por isso que eu te respondo, Inácio. Isso que o deputado, com todo respeito ao pensamento e ao que ele disse, mas é mais uma bravata, não vai se consumar mais à frente. Ontem foi um choque de realidade. Um choque de realidade para o bolsonarismo,
né, que mostra que nunca teve essa força que sempre disseram que tinham, um choque de realidade para o governo, e fez muito bem em lembrar o Rodolfo, a fragilidade desse governo, porque se fosse um governo forte, conseguiria impedir essa votação. E aí é um choque de realidade, eu acho que é o pior para todos nós, para a sociedade brasileira, que mostra, mais uma vez, como que o Brasil não tem futuro, como o Brasil não é governado por gente que pensa a médio e longo prazos. O Brasil é governado por um bando de corporativistas, de fisiologistas, de políticos que se juntam e legislam em causa própria, por interesses próprios. E não só os legisladores, o judiciário é a mesma coisa. E aí não assiste razão ao deputado quando diz que só está preso só pobre é preso no Brasil. Olha o que está acontecendo lá no Supremo agora. Infelizmente, o que acontece, né, que só realmente os 3 P's, pretos, pobres e prostitutas, são presos no Brasil, isso é verdade, isso tem que ser combatido. Mas um erro não justifica o outro. 2 erros não fazem um acerto. Porque erra aqui, tem que errar acolá. Tem que poder permitir que pessoas que tramaram abertamente, com provas, com testemunhas contra o Estado Democrático de Direito, que quiseram dar um golpe de Estado, a gente agora vai permitir que essas pessoas peguem 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de cadeia, depois de tudo que eles fizeram. Isso é um erro. E além de erro, a meu ver, eu tenho me manifestado nesse sentido por diversas vezes, eu acho que é inconstitucional, porque é uma lei que está sendo feita sob medida para algumas pessoas. Só aí há traços de inconstitucionalidade. É uma lei que vai jogar, é uma lei que depõe contra o próprio Estado Democrático de Direito, pois se você alivia as penas de quem atentou contra a democracia, e a democracia é um direito fundamental, está na Constituição, eu acho que nesse sentido também vai contra a Carta Constitucional. Agora, como eu disse ontem, se há um acordão, e esse acordão envolve Congresso e Supremo, aí nessa hora vão rasgar mais uma vez a Constituição, como o Supremo tem feito com relativa frequência, inclusive na condenação de boa parte dessa turma. A história dos crimes multitudinários, gente que está sendo condenada por participar de organização criminosa armada e a pessoa não portava nenhum canivete. Mas é o crime multitudinário, você estava lá, então você vai responder por isso, isso está errado, isso é contra a lei. A lei penal obriga a prever, né, a individualização da conduta, a proporcionalidade da pena, e isso não foi observado pelo STF. É um erro do STF, que teria que ser rebatido e teria que ser tratado no âmbito do STF, através de uma ação própria de revisão criminal. O Congresso não é instância revisora do que se decide no Supremo, está tudo errado. E aí, só para terminar, Inácio, eu queria destacar das entrevistas, né, dos trechos do Nicolas e do Lindbergh. No caso do Nicolas, ele fala que o Bolsonaro teve uma atitude nobre, porque ele abriu mão da anistia em prol da dosimetria. Vá ser cínico assim, aqui em Belo Horizonte, né, porque ele é daqui de BH. Que conversa fiada. O Bolsonaro abriu mão de nada. O Bolsonaro não tem força nenhuma mais para poder pavimentar ou conseguir qualquer tipo de anistia, nem ele, nem o bolsonarismo. E agora vem dizer de atitude nobre, que isso é... E o Lindbergh, ele vem falar dia da infâmia. Ô, seu Lindbergh, só me desculpar, mas o dia da infâmia no Brasil, em se tratando dos 3 poderes, é quase todo dia, porque uma infâmia supera a outra, uma infâmia vem após a outra.